A vez em que eu, sem perceber, me envolvi com um sociopata. Demorei muito tempo para conseguir contar essa história inteira sem travar, sem pular partes, sem tentar suavizar o que aconteceu. Durante anos, eu mesma não sabia explicar direito. Eu lembrava das cenas, das falas, dos momentos, mas tudo parecia desconectado, como se tivesse vivido duas relações diferentes com a mesma pessoa. Uma cheia de cuidado, atenção e intensidade. Outra marcada por tensão, medo e uma sensação constante de estar sendo manipulada sem perceber. Hoje, consigo enxergar a linha que liga tudo. Tudo começou em 2020, num período em que meu casamento já vinha se desgastando havia muito tempo. Não foi uma ruptura repentina. Foi lento, silencioso. Pequenas frustrações acumuladas, conversas que não resolviam mais nada, tentativas repetidas de manter algo vivo só pelo histórico que tínhamos juntos. Em algum momento, passamos a viver em um acordo emocional meio suspenso. Ainda éramos um casal, mas já não funcionávamos como um. Numa tentativa de preservar alguma forma de vínculo, decidimos abrir o relacionamento. Na teoria parecia maduro. Na prática, era confuso, emocionalmente instável e cheio de inseguranças que ninguém admitia em voz alta. Foi nesse cenário que Jason apareceu. Nos conhecemos em um grupo de Facebook voltado para arte e fotografia. Eu publicava desenhos, estudos de luz, referências visuais que me inspiravam. Ele começou a comentar com frequência. No início eram observações simples, mas sempre atentas. Não eram comentários genéricos. Ele falava sobre detalhes específicos das imagens, sobre composição, sobre emoção. Parecia realmente interessado. Com o tempo, começou a responder meus stories, puxar conversas mais longas. Perguntava sobre o que me inspirava, sobre como eu tinha começado a desenhar, sobre momentos da minha infância ligados à criatividade. Era curioso, mas não invasivo. E isso me desarmou. Jason tinha uma forma muito particular de se comunicar. Ele ouvia, prestava atenção real, lembrava de coisas que eu tinha dito dias antes, retomava assuntos, fazia conexões. Em poucas semanas, já parecia alguém que me conhecia há anos. Eu tinha 29 anos. Ele, 44. Nos encontramos pessoalmente pela primeira vez em um café pequeno, quase escondido numa rua tranquila. Lembro do cheiro do lugar, do som baixo de música instrumental, da sensação estranha de familiaridade imediata. Conversamos por horas. Não houve silêncio desconfortável. Não houve esforço para manter assunto. Era natural. Ele falava olhando nos olhos, sem distrações. Não mexia no celular. Não parecia apressado. Eu me sentia vista de um jeito raro. Na mesma semana, convidei-o para passar em casa e conhecer meu então marido. Achei importante deixar tudo claro desde o início. Eles conversaram, riram, trocaram histórias sobre trabalho e experiências de vida. Nada pareceu estranho. Pelo contrário, parecia orgânico demais. Começamos a sair com frequência. Jason se tornou uma presença constante. Mensagens de bom dia. Perguntas sobre meu dia. Interesses genuínos nas minhas ideias, nos meus projetos, nas minhas inseguranças. Ele elogiava de um jeito intenso, quase cirúrgico. Não eram elogios vazios. Ele apontava qualidades específicas, minha forma de pensar, minha sensibilidade, minha percepção das pessoas. Dizia que eu era diferente, que eu tinha profundidade, que minha forma de ver o mundo era rara. Começou a aparecer com pequenos gestos. Um livro que eu tinha comentado de passagem. Um chocolate específico que eu gostava. Flores sem data especial. Ajuda prática em coisas simples do dia a dia. Era consistente. Previsível. Presente. Parecia seguro. Depois de cerca de um mês, ele teve um colapso emocional. Disse que estava se envolvendo mais do que esperava e que não conseguia lidar com a ideia de me dividir com outra pessoa. Falou de forma intensa, quase desesperada. Eu respeitei. Disse que entendia e me afastei para não piorar a situação. Uma semana depois, ele apareceu no meu trabalho com flores e um pedido sincero por outra chance. Disse que tinha pensado muito, que preferia enfrentar o medo do que perder algo que considerava real. Havia emoção ali, vulnerabilidade. Eu acreditei. Voltamos. A intensidade aumentou. Conversas madrugada adentro. Planos de viagem que nunca tínhamos certeza se aconteceriam, mas que pareciam possíveis. Confissões profundas sobre infância, medos, fracassos.
Ele dizia que se sentia em casa comigo, que havia algo de destino na forma como nos encontramos. No começo de 2021, meu casamento terminou de vez. Não foi dramático, mas foi doloroso. Meses depois, meu ex-marido saiu de casa. Eu fiquei sozinha, com um aluguel alto, responsabilidade financeira inteira e uma sensação de vazio difícil de explicar. Jason se ofereceu para morar comigo. Hesitei. Parecia cedo. Mas ele insistiu de um jeito cuidadoso. Disse que não queria me ver passando por aquilo sozinha. Falou em parceria, em construção conjunta, em apoio. Eu estava emocionalmente fragilizada e aceitei. Foi ali que as coisas começaram a mudar. Não de forma brusca. Nada aconteceu de um dia para o outro. Foram detalhes. Pequenas mudanças de tom. Comentários sutis. Irritações desproporcionais. Primeiro vieram críticas disfarçadas de preocupação. Depois, pequenas tentativas de controle. Em seguida, o isolamento. Ele começou a implicar com minhas amizades. Dizia que certas pessoas me influenciavam negativamente, que eu mudava quando estava com elas, que gostava mais de mim quando estávamos só nós dois. Se eu saía, ele se mostrava incomodado. Se eu o convidava, demonstrava tédio. Nada parecia agradar. Depois vieram as invalidações. Tudo que eu sentia era exagero. Tudo que eu questionava era drama. Minha idade virou argumento para me diminuir. O homem que antes me admirava começou a me tratar como alguém ingênuo, emocionalmente instável. Jason evitava falar sobre relacionamentos passados. Sempre desviava. Dizia que não importavam. Mas, ao mesmo tempo, começou a fazer comparações. Comentava sobre a aparência de ex-parceiras, padrões que tinha antes, coisas que eu deveria aprender. Minha autoestima começou a se dissolver de forma silenciosa. Paralelamente, começaram os problemas financeiros dele, sempre apresentados como situações temporárias. Pequenos valores. Ajuda pontual. Emergências. Quando percebi, eu já estava bancando coisas constantes e minha reserva tinha sumido. Em meados de 2021, um amigo muito querido faleceu. Foi um choque enorme. Eu estava devastada. Jason reagiu com uma frieza que me marcou. Disse que aquilo era consequência das escolhas da pessoa. Questionou por que eu estava tão abalada. Naquele momento, algo dentro de mim começou a estranhar. Terminei com ele pela primeira vez depois de uma ligação agressiva enquanto eu trabalhava. Ele gritou, acusou, disse que eu o ignorava. Eu perdi a paciência e mandei ele sair. Naquela noite, ele implorou. Chorou. Disse que não tinha para onde ir, que eu estava destruindo a vida dele. Cedi. E tudo piorou. Depois disso, qualquer conflito era culpa minha. Eu era responsável pelo humor dele, pela estabilidade dele, pela relação inteira. Passei a viver em estado de alerta constante, medindo palavras, evitando temas, tentando não provocar reações. Um dia, meu carro quebrou num posto. Um casal desconhecido me ajudou. Quando Jason chegou, ignorou completamente os dois e me tratou com frieza. Antes de ir embora, o homem que tinha me ajudado me entregou um número e disse, em voz baixa, se precisar de ajuda, de qualquer tipo. Aquilo ficou na minha cabeça. As brigas se tornaram frequentes. A casa parecia carregada. Silêncios longos. Olhares tensos. Sensação de estar sempre prestes a algo pior. Até a noite em que tudo escalou de verdade. Depois de uma discussão, ele ligou a TV no volume máximo só para provocar. O som vibrava nas paredes. Quando pedi para baixar, ele riu e aumentou ainda mais. Um riso estranho, agressivo, quase infantil. Quando insisti, ele começou a me insultar. Me seguiu até o quarto e socou a porta a centímetros da minha cabeça. O olhar dele estava vazio. Frio. Ali eu senti medo real. Dias depois, em outra discussão, ele ameaçou expor meus dados pessoais na internet. Foi o limite. Mandei ele sair. Falei com a proprietária do apartamento. Troquei fechaduras. Avisei amigos e familiares. Me protegi como pude. Ele tentou inverter a situação. Disse que eu é quem iria sair. Tentou assumir o contrato. Não conseguiu. Vieram semanas de mensagens, áudios, vídeos chorando, promessas, declarações. Eu não respondi. Mesmo assim, o fim não foi imediato dentro de mim. Durante meses eu senti medo. Medo de encontrá-lo na rua.
Medo de vê-lo na porta. Medo de alguma retaliação. Qualquer barulho à noite me deixava em alerta. Demorei para voltar a sair sozinha. Demorei para confiar nas pessoas. Demorei para confiar em mim. O mais difícil não foi o relacionamento em si. Foi o efeito depois. Eu questionava tudo. Minha percepção. Minha inteligência. Minhas escolhas. Como eu não percebi antes. Como deixei chegar naquele ponto. Fiz terapia. Revi cada detalhe. Cada sinal ignorado. Cada justificativa que criei para comportamentos que já eram inaceitáveis. E então veio a compreensão mais dura. O início não era real. Na última vez que nos falamos, perguntei o que tinha acontecido com o homem por quem eu tinha me apaixonado. Jason sorriu de leve e respondeu com naturalidade. Aquele cara nunca existiu. Eu só disse o que você precisava ouvir. Sem culpa. Sem peso. Como se fosse algo banal. Ali tudo fez sentido. Não era alguém que mudou. Era alguém que interpretou um papel até conseguir o que queria. Acesso, controle, dependência emocional. Hoje, olhando para trás, os sinais são claros. Intensidade rápida demais. Admiração exagerada. A sensação de ser colocada num pedestal. O isolamento gradual. A invalidação constante. A culpa sempre recaindo sobre mim. Nada começou violento. Começou perfeito. E talvez seja isso que mais assusta. Pessoas assim não entram na sua vida como vilões. Entram como apoio, como cuidado, como solução. Quando você percebe, já está envolvida demais para enxergar com clareza. Levei anos para recuperar minha confiança. Para parar de me culpar. Para entender que manipulação emocional não é fraqueza de quem sofre, é habilidade de quem pratica. E até hoje, às vezes, lembro daquele homem no posto de gasolina perguntando se eu estava bem. Talvez tenha sido a primeira pessoa a enxergar o que eu ainda não conseguia ver. O que achou dessa história? Comente o que você faria. Curta e me segue para me ajudar.